O que nós fazemos quando Deus nos promete alguma coisa, mas parece que tudo dá errado? Quando falam que vão fazer de tudo para que nós não alcançamos nossos sonhos. A confiança em Deus tem que ser maior do que a confiança que nós destacamos nas pessoas que dizem que não vai dar certo. Se Deus prometeu, vai dar certo. E é sobre isso hoje o nosso bate-papo cristão. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Anderson Rigobello e mais um bate-papo cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Deus prometeu te dar alguma coisa. Deus fez uma promessa na sua vida. Mas parece que tudo está dando errado. Parece que tudo está indo contra. Parece até mesmo que Deus esqueceu da promessa feita. E como nós devemos, então, agir nesses casos? É o que nós vamos ver através das Sagradas Escrituras. Entender como nós devemos confiar em Deus. Porque até mesmo o que parece que vai dar errado, o que parece se tornar em maldição, quando nós somos fiéis a Deus, transforma em bênçãos. E para isso, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto que está no livro do Êxodo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E muito bem, irmãos, o que esse texto nos narra? Esse texto nos narra o nascimento de Moisés, o libertador do povo hebreu da escravidão no Egito. Sendo então dessa forma, nós conhecemos muito bem tudo que Deus fez através de Moisés, tudo que Deus falou para Moisés e toda a obra, toda a vida de Moisés. Porque muito é lido, os judeus até hoje acompanham aquilo que foi ensinado por Moisés. Muitos filmes, desenhos animados da Disney contam a história de Moisés. Mas o que nos traz de interessante e para a nossa reflexão de hoje é justamente esse trecho do nascimento de Moisés. Por quê? Se nós pegarmos o capítulo 1 do livro de Êxodo, vai nos dizer que os hebreus cresceram em número. Aquelas 70 pessoas que desceram com Jacó ao Egito, levados e cuidados por José, se tornou numa grande multidão no Egito, enchendo aquela região que foi destinada a eles. Vendo isso, e com o passar do tempo, o faraó, que não conhecia a história de José, o hebreu que havia transformado o Egito numa grande potência, livrando o Egito da fome e fazendo com que o Egito lucrasse, digamos assim, com aquele período de fome, né? E sustentando também, por que não, a todo o mundo conhecido ali ao redor do Império Egípcio. Dessa forma, ele começa então a oprimir e escravizar ao povo hebreu. Isso cumprindo-se o que Deus havia falado para Abraão, que a terra onde Abraão estava seria dada a sua descendência, porém eles passariam um período como escravos para depois voltar, ser tirados com mão forte. Tudo isso Deus já havia falado para Abraão. Então estava se cumprindo. E nesse meio, como o povo começou a crescer, como o faraó da época dizia que tinha medo dos hebreus pelo número que tinha, se o Egito fosse atacado, os hebreus se revoltassem,
e simplesmente se aliassem aos inimigos do Egito. Temendo isso, ele começa a oprimir e começa a tentar proibir que nascessem homens no povo hebreu. Então a ordem era dada que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto no parto. Já as meninas seriam deixadas vivas. Primeira ordem foi para as parteiras, que não fizeram isso, desobedeceram a Faraó, foram honradas por Deus. Logo após, então ele manda matar todas as crianças do sexo masculino. E nesse meio dessa ordem, dessa tentativa de matança, nasce Moisés. Sua mãe, então, o esconde para que ele possa viver. Só que imagina um menino recém-nascido. Vão ouvir chorar, vão ver que ela se ausenta do trabalho que deveria fazer todo dia para amamentar. Era difícil de esconder. E muitas vezes os nossos planos são tão difíceis de esconder. Aquilo que nós estamos buscando conquistar é difícil que os outros não saibam. Mas nós precisamos fazer o possível porque muita inveja, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas frustradas por não terem conseguido, que não admitem verem outras pessoas conseguindo. Tudo isso nós temos que olhar, temos que analisar e temos que correr, deixar de lado, para que não atrapalhe os planos de Deus e as promessas de Deus na nossa vida. A mãe de Moisés, então, como nós lemos, coloca ele num cesto, numa arca, e quem a encontra é a filha de Faraó. E aqui é que eu chego no grande ponto da mensagem. Faraó havia mandado exterminar todos os meninos dos hebreus que nascessem. O nenê Moisés é salvo pela filha de Faraó, um hebreu criado no palácio, e que ele é, então, cuidado, estudado, preparado por aquele que o queria ver morto para fazer o que Faraó mais tinha medo. Dessa forma, então, o que nós entendemos? Faraó cuida daquele que seria o libertador dos hebreus, para que os planos de Deus se cumprissem. E era a ordem de Faraó. Deus não usou uma outra pessoa para esconder e cuidar de Moisés. Usou Faraó, usou a sua filha. Porque quando os planos de Deus têm de acontecer, quando as nossas promessas realmente vêm de Deus, Deus usa até mesmo aquele que se levanta para te atrapalhar, para te impedir. Através das ações dele, Deus vai usar o caminho para te levar onde ele precisa que você esteja. Por isso que eu disse no começo do vídeo, mesmo que tudo pareça estar dando errado, mesmo que pareça que Deus se esqueceu da promessa que nos fez, ele apenas está aguardando o momento certo. E quem se levantar para impedir será usado para te entregar a bênção. Basta você permanecer fiel ao que Deus diz. A mãe de Moisés poderia ter se conformado e entregado seu filho, mas ela o esconde, ela o queria vivo. Acredito que de alguma forma Deus usa de algum artifício que o autor de Êxodo não nos conta, mas há a mão de Deus na decisão dela de esconder o menino. Ela é obediente e ela própria recebe para cuidar do próprio filho e para que o filho possa crescer, o que não poderia ser possível, e ainda libertar todo o seu povo. Os planos de Deus não são frustrados. Quem se levanta para frustrar os planos de Deus vira instrumento para que se cumpra na sua vida. Basta apenas você ouvir a voz de Deus, confiar e fazer conforme as orientações do nosso Senhor. Muito bem, irmãos, mais um bate-papo cristão vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes está desanimado, pois está pensando que está muito difícil, que está dolorido, que não vai dar certo. Mostre para ele que sim, tem uma saída. Mostre para ele que sim, tudo pode se transformar. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto, as experiências que você teve em ter às vezes seus planos frustrados, ou ver pessoas que se levantam para tentar te impedir e acabam sendo agentes de Deus para te ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos acompanhe aqui todos os domingos com o vídeo de reflexão sobre a nossa vida cristã, sobre como nós devemos levar a nossa vida com Deus, e também às quartas-feiras, tanto aqui
no YouTube, como também lá no Spotify, o nosso podcast sobre as lições da Escola Bíblica Dominical na Sala dos Adultos, das revistas da CPAD. Nos acompanhe também lá no Instagram, eu vou tentar mais uma vez estar mais ativo por lá, para que nós possamos juntos construir uma comunidade forte, propagando as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o like nesse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo traz edificações, traz um conteúdo bom e importante para você e também para outras pessoas. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.